Olá, empresários e empreendedores, bem-vindo a mais um Talk Business, o papo de negócios da C3X Performance. Hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, a Ana Assunção. Se apresenta brevemente para esse público, Ana, por gentileza. Um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre empreendedorismo, conexões, comunicação, oratória. Meu nome é Ana Assunção, como eu já fui muito bem apresentada, sou mentora em oratória e vai ser um prazer contribuir. Que maravilha. A Ana, mais do que ninguém, é uma oportunidade para trazer aqui um conhecimento de comunicação aplicado a vendas, a performance comercial, a resultados, mas não só na ponta final de vendas, mas no negócio num todo, a comunicação move tudo, cada etapa do início ao fim. É falado, dizem por aí, que a venda ela acontece no primeiro contato que alguém tem para uma marca, com a marca. Às vezes é no primeiro conteúdo que ela viu no Instagram, que lá no final isso vai acabar em venda. Como tomar o devido cuidado, quais ações fazer para garantir que esse primeiro contato passe a melhor impressão possível de autoridade, de credibilidade, para quando isso chegar na ponta final, chegue com muito mais validade e qualidade para se tornar uma oportunidade real. O que é que você pode dizer sobre isso, Ana? Excelente pergunta. É uma das perguntas que mais chegam. Por quê? Nós estamos falando de um processo que não acontece de forma tão pensada, se nós formos parar para pensar. Por quê? Quando eu estou aqui, eu cheguei para conversar com você, para esse momento, você olhou para mim e você já teve impressões sobre mim. Verbais, não verbais. Pode ser que você seja o meu futuro aluno. Concorda? Nós até estávamos falando sobre isso. Quem sabe elevar mais a comunicação. Então, esse processo de venda começou quando eu cheguei aqui. E o processo de venda para os empresários, para empreendedores, começam quando eles chegam em algum lugar. Através da presença, da postura, da comunicação verbal, não verbal. Então, existe uma palavra, Igor, que resume tudo isso. Intencionalidade. Quando você se apresenta com intencionalidade, já sabendo que a sua imagem vende, a sua comunicação vende, a sua linha de raciocínio vende, a sua performance comunicativa vende, você adianta esse processo de venda. Não só na hora de passar o cartão, não só na hora de fazer o Pix, mas na hora de cumprimentar uma pessoa, em um aperto de mão, esse processo de venda já começou. Legal, maravilha. Isso, você trouxe um cenário que é muito aplicável no presencial e no digital. Mas se a gente trazer para o digital, o que deve ser avaliado para tomar os devidos cuidados no digital também, já que não vai poder se dar no aperto de mão, não vai poder ter aquela primeira impressão presencial, igual a gente trouxe o exemplo que a gente teve aqui hoje, mas muitas vezes é o primeiro contato que se tem com a marca, com a empresa, com o empresário ou o CEO daquela empresa que está dando a cara ali para representar o seu negócio. Então, como tomar cuidado com esse posicionamento, essa primeira impressão, olhando para o digital também, você como alguém que cuida do seu conteúdo ali, cuida do seu posicionamento, trazendo esse aspecto da comunicação. Perfeito. Hoje nas redes sociais nós também temos essa oportunidade de pensar como é que nós gostaríamos de ser vistos. Então hoje se fala muito sobre posicionamento. E o que é, de fato, um bom posicionamento? O posicionamento, na minha opinião, é quando você decide a forma como as pessoas te perceberão. De novo, intencionalidade. Porque se eu decidir me comunicar de forma X, a partir de hoje, nos meus stories, eu estou movimentando, eu estou controlando a impressão que a outra pessoa terá sobre mim. Porque primeiro eu fiz o exercício de entender como é que eu vou me posicionar. Como é que eu vou me comunicar a partir de agora. Então, a construção da marca pessoal dentro do Instagram, redes sociais, de forma geral, envolvem vários fatores, não é uma coisa só. Então, de novo, toda esta construção aqui de posicionamento, de intencionalidade, deságua em como é que essa pessoa quer ser percebida. Como é que a comunicação dela vai ser o veículo que entrega essa confiança para o cliente, autoridade, conexão, credibilidade. Quais técnicas eu preciso utilizar de forma muito racional
para chegar ao meu objetivo? É venda? É conexão? É visibilidade? O que eu quero em produzir conteúdo? Por que eu estou produzindo conteúdo? Então, quando a gente retrocede, a gente volta alguns passos e nos fazemos perguntas muito básicas antes de começar uma produção de conteúdo, antes de começar uma narrativa de vendas, a pessoa é muito mais assertiva. Eu não sei se você tem essa impressão, mas muitas pessoas produzem conteúdo hoje, gravam stories, são frequentes, são consistentes, mas essa pessoa não tem um objetivo, de fato. Ela não sabe o que é que ela quer ali. Ela não tem um produto, exato. Talvez ela não tenha um produto e ela nem sabe que o movimento que ela está fazendo é para visibilidade e depois uma venda. Entende? Entendo. Então, quando você volta e antes de começar, você responde essas perguntas. Qual é o meu objetivo com essa exposição? Eu acredito que essa intencionalidade ganha muito mais corpo através do básico mesmo. Maravilha. Então, a maneira de começar, que ainda não tem hábito nenhum, não tem entendimento nenhum, é fazer essa engenharia reversa do objetivo e vai trazendo para essa comunicação e montando essa narrativa e posicionamento. Muito bom. Agora imagina que teve esse primeiro contato, passou a devida autoridade, credibilidade, isso vai caminhar até o momento que isso pode parar em uma mesa de negociação. Aqui já um contato presencial. Hoje em dia é comum também em call, né, videochamada, mas é aquela olho no olho. Sim. Nesse momento, numa mesa de negociação, por exemplo, vamos imaginar esse cenário. Um empresário, um líder, um diretor, ou até um vendedor ali que está conversando com esse potencial cliente, essa oportunidade. Quais cuidados ter para passar essa mensagem da maneira que não deixe uma interpretação aberta ou não fuja daquele objetivo principal? O Rubem Alves, ele traz um termo que é essencial agora para esse momento presencial. Ele fala assim, as pessoas falam tanto sobre oratória, sobre falarem bem, mas eu não vejo ninguém falando sobre escutatória. E dentro de uma negociação, dentro desse 1 a 1, seja presencial ou online, ali para um fechamento de venda, quando você ouve atentamente essa pessoa, e não só o que ela está falando, tudo que a pessoa está demonstrando, você se torna uma máquina de vendas. Por que uma máquina de vendas? Você é muito mais assertivo nas suas argumentações. Você usa as palavras que aquela pessoa mesmo trouxe. Ou seja, rapport. Nós ouvimos também falar muito sobre rapport e é uma infinidade de possibilidades de aplicação. Sim. Mas só é possível quando você tem uma escuta atenta. De novo, como diria o Rubem Alves, é a escutatória. Então, o primeiro passo está aí. Ouça essa pessoa. Ouça o seu cliente atentamente, genuinamente e já entendendo o que é, não no sentido de você está me falando algo aqui, eu já estou pensando no que é que eu vou falar para responder. E aí você está continuando falando, mas como eu estou pensando na minha resposta, eu parei de te ouvir. Então, não. Este processo de escuta é atenção plena na pessoa. E essa pessoa que vai responder, essa pessoa que vai atender, ela precisa ter repertório. Nós precisamos ter repertório para trazer produção de argumento eficiente, para trazer o que realmente vale a pena para aquela pessoa. Um exemplo mais prático. Eu faço esses atendimentos dentro das mentorias. Antes da pessoa entrar para ser a minha aluna de mentoria, ela passa por uma reunião comigo, online. Dentro dessa reunião, um dos principais objetivos e primeiros é ouvir. Ouvir aquela pessoa, eu fiz perguntas que vão levar aquela pessoa a me dar elementos. A minha expertise em relação ao repertório que eu tenho, não de técnica de oratória, mas de vida, de preparação da vida. O que é que eu identifico, Ana Paula e não Ana Assunção, que leva aquela pessoa a entender que eu serei a melhor pessoa para resolver aquele problema. Entende? Sim. Então, aqui nós estamos falando de oratória. Mas você, dentro da sua empresa, entregando aquilo que você entrega, é a mesma coisa. O que é que você ouviu daquele cliente e, através do seu repertório de vida,
existe uma grande oportunidade para formular um bom argumento, para trazer uma boa narrativa e deixar claro que você é a melhor opção para aquela pessoa. Então, nós estamos falando de ouvir genuinamente e de ter bagagem, ter repertório, para que a pessoa te veja como um profissional não só técnico, mas alguém interessante, que tem conteúdo, que tem repertório, que tem linha de raciocínio, que tem argumentação. Cara, isso é fantástico que você trouxe, né? Porque além da escuta ativa, né? Também é conhecido como escuta ativa, você escutar atentamente, ter esse repertório, experiência de vida, a gente traz aqui uma experiência própria, que tem há 13 anos que eu tô nessa área de marketing e vendas. Só que eu sempre vendi para empresários. Meu produto ele é para empresários prioritariamente. Mas a partir do momento que eu me tornei um empresário e eu descobri as dores do empresário, as dificuldades que o empresário tem em todos os aspectos, não só na hora de fechar uma venda, a conversa frente a frente com outro empresário que é o nosso público é totalmente diferente. Parou de ser uma venda vendendo características, empurrando um produto engessado, mas de fato conversando em uma solução real para tirar de um ponto A para um ponto B que traga uma solução de fato, né, para essa pessoa. Então, fantástico, acho que você trouxe de uma maneira cirúrgica a resposta que a gente precisava para esse tema. E aí vamos falar desse empresário que quer, né, a gente até conversou aqui um pouco antes de começar o talk, que quer se tornar cara do negócio. Agora vê se faz sentido e me fala o que você pensa a respeito. É comum as pessoas terem a necessidade de aprovação, o medo de como as outras pessoas vão perceber, essa insegurança de começar a se comunicar, ainda mais se comunicar em uma rede que ao mesmo tempo pode alcançar poucas ou milhares de pessoas. E aí aquela necessidade de aprovação faz travar a comunicação. Seja ela no digital, seja ela às vezes em uma oportunidade presencial, né? Esse líder que está representando a empresa teve a oportunidade em um evento X de estar ali na frente, trazendo sobre o seu negócio, mas aí o medo trava. Como contornar isso? Uma das principais demandas hoje relacionadas à oratória é o medo do julgamento. A timidez é a pessoa, antes de começar a fazer esse movimento de exposição, pensar: o que é que vão pensar sobre mim? O que é que vão falar? E se eu errar? E se eu travar? E se? Tudo negativo. Nunca é um e se eu gravar esse story e eu alcançar o meu cliente ideal, aquela pessoa que eu realmente quero. Nunca é um e se positivo, é sempre um e se negativo. Por que isso acontece? Medo do julgamento, de fato, foi o que você trouxe. E como é que nós superamos isso? Aqui nós não estamos falando mais tão especificamente de oratória. Nós estamos falando de mentalidade. Aqui é um processo muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Quando eu entendo que a minha evolução, que a minha função no mundo se sobrepõe ao que aquela pessoa vai pensar, nada para aquela pessoa. Porque se você parar para pensar, Igor, a timidez é um excesso de vaidade. Eu tenho tanta vaidade, eu tenho tanta preocupação sobre o julgamento das outras pessoas em mim, que eu prefiro ser omisso. Eu prefiro não gravar, eu prefiro não ir, eu prefiro não aparecer. Olha que vaidade. Olha como você está enterrando uma função que é sua, profissional, de mudar a vida daquela pessoa. Você está atuando com empresários. Indubitavelmente, o trabalho que você faz muda uma atividade empresarial. Talvez você leva algo para aquele empresário que vai mudar completamente a vida dele, da família dele, da empresa, dos colaboradores. Olha quantas coisas vão se movimentar porque você trouxe uma solução. E aí imagina se você pensa: ai, mas o que as pessoas vão pensar se eu gravar sobre isso aqui? Olha a sua função sendo enterrada porque você tem um excesso de vaidade sobre você. E isso me lembra muito sobre a parábola dos talentos, né? De nós enterrarmos talentos que são nossos, a nossa função no mundo, pela timidez, pelo ego, pela vaidade. E a timidez não é natural do ser humano. Ninguém nasceu tímido. São pesquisas que dizem que as pessoas não têm esse comportamento de forma natural, não é biológico do ser humano, a timidez. Até na Bíblia, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por que de tudo isso? Porque a timidez, ela
de novo, ela cobre, ela enterra toda a função que você poderia desempenhar e não está desempenhando. Então, olha como isso não se relaciona mais com oratória. Olha como isso é um excesso de preocupação e que te trava. E se você não romper isso, você pode ler todos os livros de oratória que há, você pode fazer todas as mentorias, todos os cursos, que você vai fazer o quê com aquilo? Se a câmera te inibe, se o comportamento em um evento presencial é de introspecção, de timidez, então não adianta. Não é oratória. Passos atrás, de novo, retrocedendo, nós estamos falando muito hoje sobre voltar para o básico, voltar para aquilo que eu negligenciei. Então, existem muitas pessoas que não romperam ainda a chancela da timidez, não tiraram essa carga da timidez e se frustram muito. Então, o primeiro passo para essas pessoas é: qual é a sua função no mundo? Será que essa função é inferior ao que o fulano pode pensar sobre você? Então, olhar para a identidade, para a função, para aquilo que é propósito, é chamado, e entender que aquilo realmente precisa ser ofertado para as pessoas. Fantástico. Muito interessante ver você falar em relação à vaidade por trás dessa necessidade de aprovação, desse medo do julgamento. Aqui a gente brinca quando a gente está direcionando um empresário, um profissional, que ele precisa se posicionar para isso gerar um reflexo lá no resultado final, de credibilidade, de humanização e conexão. E aí essa pessoa trava. E a gente brinca, ó, você está travando porque você é egocêntrico. Sim. Egocentrismo. A briga no digital, por exemplo, é para você ter uma atenção que você é muito difícil ter. E você está achando que vai ter uma atenção exagerada em você, observando detalhes, as pessoas vão esquecer de você em menos de 1 minuto, 5 minutos, a não ser que seja muito impactante. Exato. Então é o contrário, né? É interessante você trazer o exemplo bíblico, né? Porque assim, eu também sou eu procuro saber muitas coisas baseadas assim, na palavra da Bíblia, e eu vejo que a base de tudo é você tirar o seu eu da frente, você se humilhar, a Bíblia fala muito sobre se humilhar, se sacrificar, se diminuir para depois aumentar. Então você tem que se diminuir para você perder o medo desse tipo de coisa. Sim. Né? E o ego, ele de fato, ele atrapalha muito essas questões por conta do ego elevado das pessoas, elas vão lá e evitam se posicionar. Então vai de muito encontro com o que a gente observa de fato no empresário. E aquele que começa a ficar, não vou me importar muito, eu vou fazer, tira o perfeccionismo, né? Faz acontecer, se não ficou bom, apaga, faz de novo o treino. Isso. A própria constância, a própria jornada vai evoluindo aquela comunicação. Né? Essa constância nos seus mentorados, né? Você tem a mentoria de comunicação, oratória. Como que você vê esse desenvolvimento deles a partir do momento que alguém veio bem crua? Principalmente, não sei se você tem um público de empresários, empreendedores, se é a maior parte, se é a menor parte, mas esse público especial, que estão à frente de um negócio. Como que é essa evolução daquele momento que ele chega? O que você observa? Quais nuances nessa jornada de evolução? Sim, a maioria são realmente empresários, pessoas que têm um negócio, que estão ali se vendendo através da empresa. E ontem mesmo eu estava conversando sobre isso com uma aluna. O fato de você romper aquilo que é um desafio para conquistar aquela habilidade. Então, vamos imaginar que a pessoa, o empresário, tem uma grande dificuldade em gravar um story, em se vender ali, falar sobre a sua empresa. Certo. No momento em que esta pessoa decide, não, eu preciso me vender, eu preciso ser a cara da minha marca, para que ela seja realmente conhecida e reconhecida. Eu vou gravar. Essa pessoa vai pegar o story, vai começar. Vai ser extremamente desafiador. Não é natural para aquela pessoa. E é óbvio que não é natural, porque ela está desenvolvendo uma habilidade. Outro exemplo. Você quer adquirir o hábito da leitura. E aí você pega um livro. Hoje eu começo a ler e eu vou ler agora pelo menos 2 livros por ano. E a pessoa pega um livro, começa, ela lê uma página e pensa, meu Deus, eu não entendi nada, eu sou muito burro, fecha o livro e larga para lá. Essa pessoa ainda não entendeu que ela está desenvolvendo uma habilidade. É claro que não será natural. É óbvio que não é natural gravar um story pela primeira vez. É óbvio que não é natural ler um livro e achar que você vai entender tudo completamente e vai querer ler outra página. Isso não vai acontecer. Então, se você não está disposto a passar pelo desconforto em adquirir aquela habilidade,
você desiste, você se frustra. Você, de novo, está envaidecido, está cheio de ego e acredita que aquilo não é para você e para. Então, o principal ponto disso que você me perguntou é estar disposto a passar por esse vale da estranheza, que é adquirir uma nova habilidade, que é, seja gravar, seja ler, seja qualquer coisa que essa pessoa, esse empresário precise fazer para dominar habilidades fora da técnica. E hoje, como os empresários estão neste caminho? A maioria das pessoas hoje já entenderam, pessoas que, por exemplo, passaram por uma faculdade, uma formação acadêmica. Vamos pegar um nutricionista. Passou ali pela faculdade de nutrição e na faculdade ele não aprendeu a gravar um story. Na faculdade, ele não aprendeu a conversar com o cliente, com o paciente e ser a melhor opção para ele. Ele aprendeu a técnica indispensável para que ele exerça aquela profissão. Mas este empresário precisa dominar habilidades fora da técnica. Habilidades de empreendedorismo, de empresariais, como é que eu vou gerir essa empresa, como é que eu vou me comunicar. Nada disso se relaciona à nutrição. E para conquistar todas essas habilidades, eu preciso sair desse desconforto. Vai ser desconfortável. Não vai ser legal, não vai ser bom. Mas quando eu passo por esse vale da estranheza, eu começo a perceber que as habilidades, elas vão incluindo no meu repertório aquilo que eu realmente preciso para ser um profissional completo. Muito bom. Conteúdo valiosíssimo. Até aqui é uma conversa curta, a gente está indo para os finalmente. Mas vale muito a pena. Você que acompanhou até aqui, já se inscreve aí para não perder os próximos, tá? Mas vamos aqui por uma etapa final, Ana. Pré-final, tá? Sim. Que é, antes de trazer uma solução, que eu quero que você fale também como que a pessoa que quer dar um passo a mais nessa comunicação, a gente vai falar aqui também quem quer dar um passo a mais em vendas, em resultados, como que a gente pode ajudar. Mas antes disso, para a gente trazer a solução, eu queria que você trouxesse erros comuns na comunicação do empresário, do empreendedor, que ele deve tomar cuidado. Então levanta aqui alguns erros que você vê aí no seu dia a dia, não só dos seus alunos, né? Na sua vida, no seu atendimento, com empresários, tá? E empreendedores. Traga aí alguns erros comuns. O principal deles é relacionado à linguagem não verbal, porque nós estamos o tempo todo preocupados em o que é que eu vou falar. Nossa, mas se eu estiver neste lugar de entrevista, de conversa, o que é que eu falo? E poucas pessoas se preocupam em como. Na linguagem corporal, na gesticulação, na expressão facial, na velocidade de fala. Então, o principal erro e o mais evidente de todos, que todas as pessoas notam, não só especialistas em comunicação e oratória, todas as pessoas notam, é a insegurança daquela pessoa com relação à linguagem corporal. É o fato de ela não se sentar com presença, não trazer ali uma boa gesticulação, não caminhar de forma segura. Então essa pessoa já entrega extrema insegurança, uma falta de autoridade naquilo que faz e que fala, através da presença, da postura. Quando você começa a alinhar a sua comunicação não verbal, as pessoas já começam a te enxergar de forma diferente. Então seria um erro em destaque, né? Sim. Bacana. E quem quer dar um passo a mais, quer evoluir nessa comunicação, como te acompanhar, o que você tem para oferecer, se quiser divulgar o seu Instagram, agora é o momento de falar para o pessoal. Perfeito. Eu acredito que a comunicação, ela precisa estar sempre perto de nós, de forma muito atenta. Exemplo, a Copa do Mundo está chegando. Será que neste momento, o Cristiano Ronaldo está lá deitado no sofá da casa dele, com um copo de chopp e uma pizza? Ele já é o craque da seleção mesmo. Para que treinar? Será que vai fazer diferença? Ele já é bom de bola. Mas será que ele está lá, inerte, esperando a Copa do Mundo chegar? Não. Indubitavelmente, não sei qual é o horário agora do país onde ele está, mas ele está treinando. Ele está se movimentando para dar o melhor dele naquele dia. Ou seja, a nossa comunicação precisa estar em constante aprimoramento, porque todos os dias você fala. Quem é empresário, todos os dias tem processo de venda, todos os dias está exposto. Então, refinar, elevar o nível é obrigatório
para quem quer ir para o próximo nível, para quem realmente entende que aquela função precisa ser desenvolvida de forma plena. Então, como é que eu aprimoro a minha comunicação? Hoje eu tenho uma mentoria individual, somos nós olhando para características muito específicas da comunicação. Meu Instagram é @ana.assunção e lá existem todos os links ali de atendimentos, informações e vai ser um prazer agregar. Legal, o Instagram da Ana Assunção vai estar aqui na descrição também para você acompanhar, conhecer as soluções que tem. A gente também trouxe um presente para você, empresário que está assistindo. Como a Ana mesmo falou, todo dia você está em processo de vendas. E vendas exige processo, exige estrutura, exige treinamento e direcionamento para você ter resultado. A gente está deixando aqui um QR Code para você acessar um guia prático com os pilares para o seu negócio vender muito mais. Lá acompanha uma aula explicativa, gratuita, também 100% gratuito. Só você acessar, fazer um download, estudar, começar a evoluir e conhecer também o que a gente pode fazer por vocês. Pode seguir lá no Instagram C3X Performance, me segue lá, Igor Petri, tem dicas de conteúdo sobre performance comercial e continue acompanhando aqui no YouTube, se inscreva no canal, já compartilhe esse conteúdo que foi fantástico aí com seu amigo empreendedor, empresário, que quer saber um pouco mais sobre comunicação. E aqui foi só a cereja do bolo, acompanha a Ana lá para você saber muito mais. Muito obrigado, Ana, pela sua presença aqui. Sou eu quem agradece. E obrigado você por ter acompanhado. Tchau, tchau.